Yosef assim se expressou: Elohim me fez esquecer das minhas dificuldades, de todo o meu sofrimento, de todas as minhas aflições. Estamos falando sobre Yosef e a cura das suas feridas emocionais. Nada melhor do que aprendermos com aquele que sabe o que é sofrer, que passou por muitas angústias na sua infância e adolescência, por conta da conduta dos seus irmãos, mas Yosef vai nos mostrar o segredo para a sua total libertação. Ele utiliza a palavra Elohim. Elohim me fez esquecer. E nós falamos que Elohim foi trabalhando nele. Está escrito: purificando as vossas almas, na obediência à verdade. Como se purifica a alma? Como se lava a alma? Na obediência à verdade, e a verdade é a palavra de Elohim. E com essa obediência à palavra, a instrução do Senhor, ele foi se lavando, ele foi cicatrizando as feridas, os traumas, todas as experiências dolorosas e marcantes em sua vida. E isso tudo fazia com que Yosef fosse fortalecendo-se no Senhor. Fortalecendo-se no Senhor, ele vai aumentando em confiança. E aumentando em confiança, ele vai experimentando a cada dia a bênção do Senhor com ele. O Senhor era com Yosef. Lá atrás, Yosef tomou uma decisão na sua vida de entrar em aliança com o Senhor. E isso fez a diferença durante toda a sua trajetória. Não podemos nos esquecer que o Eterno criou o homem em uma posição extraordinária, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e criou o homem com 3 áreas de grande importância, 3 áreas interligadas, e que as 3 precisam ser assistidas. O ser humano não tem incentivo e às vezes até conhecimento para poder assistir, nutrir, edificar essas 3 áreas: espírito, alma e corpo. Yosef deu o passo principal todo homem deve dar para com o seu Criador, o da restauração da unidade com o Elohim. O Senhor era com Yosef, ou seja, ele tinha unidade com Yosef. Yosef restaurou essa unidade. E por que restaurou a unidade? Porque todos pecaram, toda a humanidade pecou, toda a humanidade recebeu esse legado de Adão. E está escrito em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos, privados estão da glória de Elohim. Eu não posso andar ignorando o que a Escritura diz. O homem precisa saber o porquê desse legado, dessa herança maldita deixada por Adão para todos os seus descendentes, para toda a humanidade. Ele pecou e todos nós pecamos. Prova disso é que todos nós vamos ter que passar pela morte. O salário do pecado é a morte. Agora nós podemos eliminar uma outra morte, que é a morte espiritual. Quando Adão pecou, o espírito do homem morreu imediatamente. Tanto é que o Senhor diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem era para não comer do fruto, e no dia que ele comeu, ele morreu. Só que ele não morreu fisicamente imediatamente. Ele vai morrer na separação com o seu Elohim. A aliança foi quebrada pelo homem. E Yeshua é a provisão de Elohim para trazer o homem de volta a esta conciliação com o Pai, para fazer com que o seu espírito que está morto seja então ressuscitado. Somente a palavra de Elohim tem este poder de ressuscitar o espírito do homem. O homem precisa passar pelo que o Senhor Yeshua disse numa conversa com o mestre Israel, Nakdimon ou Nicodemos. Ele diz para ele em Yohanan, capítulo 3: na verdade eu te digo que aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Elohim. O versículo 5 diz: aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Elohim. Nascer da água é exatamente nascer da palavra do Senhor. A água é um dos símbolos da palavra de Elohim. Se ele receber a palavra, o Espírito Santo vai vivificar o espírito dele, vai regenerar o espírito dele. E aí ele então nascerá do alto. Esse nascimento do alto, o nascimento de cima, ele é fundamental para que o Senhor possa trabalhar em nós, nos libertando todas as heranças malditas, todas as feridas obtidas ao longo da nossa jornada, e com o espírito regenerado, nós possamos ter então um relacionamento pessoal com o Criador, assim como Yosef tinha este relacionamento com o Criador. E foi este relacionamento que fez com que ele a cada dia se purificasse, se fortalecesse e fosse liberto de todas as suas angústias. Tito, capítulo 3, ele diz: mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no seu espírito sagrado. Nós que estávamos com o espírito morto, fomos regenerados. O Senhor nos deu nova vida. O Senhor nos deu a vida eterna, ressuscitou, vivificou, regenerou o nosso espírito. Não há possibilidade de nenhum conhecimento humano dar vida ao espírito do homem que já nasce morto. É muito importante atentar para isso. Nascemos fisicamente, mas o Senhor Yeshua veio falar do nascimento do alto. Observe o que ele disse: quem não nascer da água e do espírito, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Elohim, não pode entrar no reino de Elohim. Ele não diz aquele que não tiver religião, aquele que não tiver uma carteirinha de membro, aquele que não tiver
tiver isso ou aquilo, ele diz nascer do alto, é nascer da sua palavra pela operação do Espírito Santo, vivificando o nosso espírito. Isso é fundamental. Próximo passo, nós sabemos que nós herdamos a carne, a velha natureza. Essa carne precisa então ser pendurada no madeiro, ou o termo crucificado, como é mais conhecido. Em Gálatas capítulo 5, diz: e os que são de Yeshua ungido penduraram no madeiro a carne com os seus desejos e cobiças. Com o espírito vivificado, nós sabemos que há um combate da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Mas nós penduramos a carne no madeiro, renunciamos seus desejos, suas cobiças, e vamos viver agora para o espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Veja o que diz Romanos 8: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vai caber a mim a decisão de me inclinar para o espírito ou de me inclinar para a carne. No passado, a Escritura vai dizer que nós tínhamos a natureza dos filhos da ira. É o que está lá em Efésios capítulo 2. É uma natureza voltada para os filhos da desobediência. Antes fazíamos os nossos desejos, os desejos da carne. Mas quando nos voltamos para Elohim, quando entramos em aliança com Ele, o Senhor, pela sua promessa, nos dá a sua natureza, a nova natureza. Podemos nos despojar do velho homem, nos despojar da carne, daquilo que não pertence a Elohim, e nos revestirmos do novo homem. Ora, esse despojamento ele é libertador. Toda herança maldita de Adão, toda herança que causa efeito destrutivo na alma do homem, ela vai sendo desfeita. Há um processo de amadurecimento, de crescimento, mas principalmente de purificação desta alma, purificação do ser da pessoa. Ela pode então agora se revestir do novo homem, do homem criado por Elohim, conforme a sua justiça, conforme a sua santidade. Nós temos três partes do nosso corpo: espírito, alma e corpo, que precisam ser nutridas, edificadas, e a palavra de Elohim, ela é essa ferramenta, ela é esse elemento de edificação para atingir as três áreas. É o único saber, é o único conhecimento que nutre, que alimenta, que edifica, cuida, que assiste muito bem essas três partes do ser humano que são ignoradas, ou muitas vezes há muito engano para manter as pessoas na prisão do pecado, manter as pessoas sobre o jugo do maligno. Ivrim 4:12 não pode deixar de ser dito, porque a palavra de Elohim é viva e eficaz, penetra a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela sabe aquilo que é para o espírito, ela sabe aquilo que é para a alma e aquilo que também é para o corpo. Alma e espírito juntas e medulas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz: e o mesmo Elohim de paz vos consagre em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Yeshua ungido. Veja, nós temos que conservar o espírito, temos que conservar a alma, temos que conservar também o nosso corpo. Veja que é um trabalho que começa no interior, é um trabalho que começa no espírito. Se o espírito do homem está morto, ele não vai poder trabalhar a sua alma, fazer com que a alma agora, através da sua vontade, dos seus desejos, use o corpo, use os membros do corpo como instrumentos de justiça. É necessário nascer do alto, é necessário ressuscitar o espírito, vivificar o espírito do homem. Veja aí Yohanan, ou João capítulo 4, quando o Senhor fala para aquela mulher samaritana que Elohim é espírito, e ele se comunica ao homem no espírito do homem. Um surdo fisicamente pode ouvir a voz de Elohim, porque Elohim vai se comunicar com o nosso espírito. Por isso que ele precisa estar vivificado, regenerado. Ele precisa ter nascido do alto, nascido de cima. Mas Yohanan 4 diz: Elohim é espírito, importa que os verdadeiros adoradores, aqueles que se prostram diante do Senhor, o adorem em espírito e em verdade. Então o espírito precisa estar vivificado. Veja, queridos, foi isso que aconteceu na vida de Yosef, e foi isso que aconteceu na vida de todos aqueles que se voltaram para o Criador. Eles cuidaram muito bem do espírito, souberam como cuidar, receberam a palavra, nasceram do alto, e agora o Senhor começa a trabalhar neles. São libertações diárias, libertação das prisões, das algemas, de sentimentos destrutivos, e a pessoa vai se limpando, se purificando, alcançando a libertação, experimentando em si mesmo a vitória, a felicidade, a liberdade. Se o nosso espírito ainda não foi vivificado, que possamos agir conforme a palavra do Senhor, para que o nosso espírito seja ressuscitado. Se já está com o espírito vivificado, que possamos cuidar bem dele, nutrindo, edificando através da sua palavra. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.